Paz do Senhor para você, eu sou o pastor Daniel, pastor da Igreja Presbiteriana Viva aqui em Rio das Ostras, e estou participando hoje do quadro Pergunte ao Pastor. E a primeira pergunta de hoje é bastante interessante. Se uma criança morrer sem aceitar Jesus, ela será salva? A resposta é simples. Jesus disse que o reino pertence às crianças, portanto, elas têm algo que eu e você talvez ainda não tenhamos percebido. Elas têm o reino, na verdade elas têm a salvação. A falta de consciência do pecado, a falta de entendimento de certo e errado, faz dela com essa pureza, com essa ingenuidade, com esse coração limpo diante de Deus, serem detentoras do reino, coisa que você e eu, como o próprio Jesus ensina, temos que nos esforçar para entrar no reino, para se apoderar do reino. Portanto, sim, a criança, ainda que ela não tenha aceitado a Cristo como Salvador, aceitado a Jesus como Senhor, mas elas estão salvas porque delas é o reino de Deus. A segunda pergunta que a gente quer responder no quadro de hoje, Pergunte ao Pastor, é: por que usar drogas é pecado se a Bíblia não relata nada sobre isso? São duas questões. Primeiro, vamos falar a respeito da Bíblia não relatar nada a respeito das drogas. A gente sabe que o surgimento, o aparecimento das inúmeras drogas, dos inúmeros tipos de drogas que nós temos hoje, são coisas muito mais recentes do que a inscrição ou a escritura que nós temos, os registros bíblicos. Portanto, a primeira questão é essa, né? A Bíblia não fala sobre algo que naquela época, no contexto cultural, no contexto em que as cartas foram escritas, em que os evangelhos foram escritos, ou ainda que todos os livros do Antigo Testamento foram escritos, não havia. Então a gente não tem relato em função disso. Mas a outra questão é por que usar drogas é pecado. Na verdade, tudo aquilo que nos aprisiona de alguma forma, tudo aquilo que nos coloca novamente sob jugo de escravidão. Gálatas 5 diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, quando a gente se coloca de novo, novamente, outra vez, sob algum tipo de escravidão, seja ele qual for, de qual espécie for, a gente comete pecado, porque a gente, como diria Paulo em Romanos, a gente está crucificando novamente a Jesus de Nazaré. E eu preciso e posso desfrutar de toda a liberdade conquistada por ele na cruz. É pecado quando eu rejeito isso. É pecado quando eu simplesmente ignoro aquilo que Jesus fez na cruz por mim. E a terceira e última pergunta desse quadro de hoje é: como se explica a relação de comportamento e personalidade quando são parecidos ou idênticos ao signo astral? A gente pode resumir isso com uma única palavra: coincidência. Porque na verdade a gente sabe que nenhum astro, nenhuma estrela, nada pode ou tem o poder de nos direcionar ou de influenciar o nosso comportamento, a nossa personalidade. De fato, nós somos feitos à imagem do Criador e não de nenhuma criação, não de nenhuma criatura. Portanto, não há nenhuma relação, não há nenhum paralelo entre um signo e realmente o comportamento, a personalidade, o temperamento de alguém. É simplesmente alguma coincidência. Até porque, na maior parte das vezes, quando você lê, ou se você faz isso, se você lê algum desses relatos, algum desses signos no dia a dia, nos jornais e tal, você vai perceber que tudo que está ali é muito genérico. Então, na verdade, acaba se aplicando até para outras pessoas que supostamente são de outros signos também. Então, fica aqui até o meu alerta para que você não enverede por um caminho que é um caminho de mentira, um caminho de equívoco, e você se parece sim com o seu Criador, e aquilo que você tem como temperamento, como personalidade, o seu comportamento pode mudar, desde que você entregue a sua vontade, o seu poder de decisão ao Espírito de Deus. Gálatas também fala sobre isso, quando Paulo relata que há uma luta entre carne e espírito, e ambos, carne e espírito, estão disputando o meu poder de decisão. A quem eu entrego, eu me torno espiritual ou carnal. Às vezes, o nosso comportamento tem muito de carne, tem muito da nossa própria vontade, e isso acaba deformando quem de fato nós somos em Cristo Jesus. Deus abençoe você e até a próxima.